Travar na hora H? Quem nunca? Mas agora acabou o medo de comprar pela internet. Com o app Itaú, você gera um cartão virtual que vale para uma única compra em até 48 horas. Ainda mais segurança para você. App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza. Nascemos com a inovação em nosso DNA. Somos o presente que olha para o futuro, na missão de sermos sempre mais, de nos conectarmos mais, nos reciclarmos mais, nos energizarmos mais. Inovando, experimentando, aprendendo. Seguimos nossa jornada no rumo do amanhã, de um novo dia, em um local vivo e inspirador. Bem-vindo ao Pulse, nosso hub de inovação. De transformar o novo em impensável. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother. Queria agradecer, eu sou a Kelly, fundadora da Blastil, e aqui tem minhas sócias guerreiras, a gente brinca que são as disruptivas, todas mulheres que apostaram nesse sonho, entregaram seu tempo, se dedicaram para pôr, né, a Blastil de pé. Então, eu sou muito agradecida a elas e a toda a nossa equipe que trabalhou aqui muito, e a família que deu muito apoio às nossas famílias para a gente poder se dedicar muito a esse projeto esse ano, né? Então, a Blastil veio para inspirar, atualizar e conectar todos vocês, né? O mundo está em transformação, a gente brinca que a gente precisa se atualizar, atualizar o cérebro, e aqui é o lugar, né? A gente vai estar discutindo nos 3 palcos e no espaço de workshop e nas mentorias os principais assuntos que estão sendo discutidos no mundo. A gente tem o nosso trade show, que são essas startups com os novos modelos de negócios, impacto social. E a gente está reunindo aqui todas as comunidades, que a gente tem muito essa cabeça que juntos somos mais fortes e a diversidade é muito importante para a gente enriquecer. Então, eu sou muito feliz de ter o primeiro maluco que acreditou na Blastil, Nicola Calicchio, presidente da McKinsey América Latina, e muitos dos vocês que estão aqui, né, inquietos, curiosos, e que estão vindo aqui buscar esse mundo novo, e a gente que a gente está aterrissando no Brasil. Então, Nicola, por favor. Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Crescimento é o que faz o mundo, é o que faz dar bem-estar às pessoas. E o crescimento só acontece com produtividade, e produtividade vem de inovação. É isso que fez a história da humanidade. E o que é um inovador? É um empreendedor. O empreendedor é fundamentalmente alguém que inova. Inova um produto, inova um modelo de negócio, inova um processo. A plateia aqui tem pessoas que trabalham em grandes empresas, startups, pessoas que estão pensando em montar o seu negócio, pessoas que trabalham em empresas médias, pessoas que estão pensando em mudar alguma coisa, em inovar. A história da humanidade já mostra isso. Há 2000 anos atrás, na época de Cristo, a expectativa de vida era 22 anos. O mundo crescia 0,1% por ano. Para o padrão de vida dobrar
eram necessários quase 1000 anos. E é por isso que ninguém acreditava em crescimento. E é por isso que muitas das religiões daquela época acreditavam que ser rico era um pecado. Porque a única forma de alguém ser rico é alguém ficar pobre. No mundo constante de jogo de soma zero, essa é a realidade. O mundo foi assim durante muito tempo, até a escrita ficar popular através da gráfica, o crédito passar a ser um instrumento usado em larga escala, e a Revolução Industrial fazer a máquina de tear. Foi só nos últimos 200, 300 anos que a produtividade do mundo, através dessas inovações, desses empreendedores, fizeram o mundo entrar numa nova dinâmica. E essa nova dinâmica fez que o mundo crescesse e entrasse num ciclo virtuoso. Os últimos 30 anos foram um período que o mundo mais cresceu. O mundo cresceu em média 3% ao ano. Isso significa que em menos de 25 anos o padrão de vida dobra. E é possível acreditar e ver progresso, e empreender e criar bem-estar para os outros. Só que nós estamos entrando numa nova fase, uma fase moderna de disrupção. O que eu chamaria de disrupção 2.0. E eu vou voltar talvez 10, 15 anos, porque eu sou um otimista, eu acredito que nós vamos entrar numa fase melhor ainda. O que aconteceu nos últimos 10, 15 anos é o que eu chamo de disrupção 1.0. Disrupção moderna. Não essa história dos últimos 2 anos da humanidade, mas disrupção moderna. Fundamentalmente, através de agregação de informações. Fazendo as mesmas coisas de formas diferentes. Usando mecanismos de busca, redes sociais para se conectar, internet móvel. Depois veio o que eu chamo de 1.5, que é o e-commerce, economia de compartilhamento, e isso fez uma grande diferença. Se vocês olharem esse quadro, essas empresas geraram uma mudança de patamar de lucro econômico, que é lucro acima do custo de capital, monumental. Bilhões e bilhões de dólares foram geradas por algumas das empresas que utilizaram essa disrupção 1.0. E o que elas fizeram também foi criar a possibilidade de um enorme ecossistema de outras empresas, os famosos unicórnios, que são aquelas startups que chegam a ter um valuation de $1 bilhão. Em 2009, existia uma empresa, um startup com $1 bilhão. Em 2017, são 267 no mundo. Obviamente, alguns desses fatos, vocês sabem, eu vou simplesmente passar devido a plateia ser bastante eclética, mas a maior empresa de hotelaria do mundo não tem nenhum quarto hoje. A maior empresa, o maior varejista, não tem uma loja. E a maior empresa de serviço de táxi não tem um táxi. Essa é a disrupção 1.5 que veio. 1.0 e 1.5. Mudou muito a nossa vida, porque mudou a forma da gente fazer as mesmas coisas. E com isso, criou muito valor. O que é a disrupção 2.0 então? O que é essa nova fase? É fazer coisas diferentes. Não é simplesmente fazer as mesmas coisas da forma diferente, e sim fazer novas coisas. O que são essas coisas? Nós estamos entrando no mundo de inteligência artificial, no qual as máquinas vão pensar por nós. Não é que nós vamos parar de pensar, não fiquem preocupados, mas muitas das atividades rotineiras que a gente gastava cérebro para pensar, as máquinas vão fazer por nós. As ferramentas vão se conectar. Outro dia eu fiquei 3 dias sem o meu óculos, porque eu tinha simplesmente perdido o meu óculos tinha caído na minha pasta, e eu não conseguia achar o meu óculos. Isso não vai acontecer daqui a pouco, porque o óculos vai ter um chip
que vai estar conectado com o meu celular. E a hora que eu perder o óculos, eu entro no celular, Find My Glasses, e ele vai falar que o meu óculos está dentro da minha pasta. Eu não precisei ficar 3 dias meio cego usando um óculos antigo, que eu estava de viagem e eu não tinha outro óculos. Isso vai acontecer. É uma forma diferente de fazer as coisas. Os carros vão dirigir por nós. Por que os carros hoje têm 2 bancos na frente e 2 bancos atrás, no qual para a pessoa de trás conversar com a pessoa da frente tem que virar para trás? Porque a gente tinha que dirigir. Os carros do futuro vão ser como uma sala de estar, com 2 bancos e uma mesa no meio. Porque nós não vamos precisar dirigir os carros, eles vão dirigir por nós. Nós vamos poder conversar e interagir enquanto nós estamos locomovendo. E a informação que antes tinha que ser procurada vai ser exibida para nós. Você simplesmente vai falar, eu preciso de tal coisa, e você vai começar a visualizar através de reconhecimento de voz e realidade aumentada a informação que você buscava. Você vai poder ter uma rede de desconhecidos que você não sabe, te ajudando a tomar decisões financeiras com relação a seus investimentos e seus produtos de crédito. Isso é uma forma completamente diferente. Isso são coisas novas que estão vindo. E isso vai criar uma oportunidade de monetização ainda maior. Se você olhar uma empresa típica, grande nos Estados Unidos, isso vale para outros países também, demora 20 anos para atingir 1 bilhão em receita. Essas empresas da internet ou da disrupção 1.0, 1.5, demoraram 5, 6 anos. As novas empresas vão fazer isso muito mais rápido. Por quê? Porque a forma de monetização dessas empresas era indireta. Era através de propaganda, era através de rentabilidade de freemiums, através de, eventualmente, venda direta. As novas empresas vão fazer uma monetização direta, vão interagir diretamente com os consumidores e vão ter um contato, vão ter uma forma de intercâmbio direto. O que é necessário para alavancar essa disrupção 2.0? Bom, esse talvez seja o único quadro conceitual que eu gostaria de apresentar para vocês, que é para mostrar a diferença entre uma inovação gradual e uma inovação radical. As grandes empresas tipicamente conseguem fazer inovações graduais, incrementais. E eu pego um setor que eu tenho conhecimento, que é o varejo. O que essa empresa faz, a Blue Yonder? Ela simplesmente é uma empresa que faz algoritmos de machine learning para otimizar a locação de mercadorias em gôndolas. Isso é o que uma empresa, um varejista sabe fazer, um varejista tradicional sabe fazer. Então é muito fácil interagir com essa empresa, comprar os serviços, introduzir e criar essa inovação. O que é mais difícil para um varejista fazer é alguma inovação de médio prazo, que é o que a Bossa Nova Robotics faz. O que ela faz? Ela cria robôs que passam nas gôndolas, lendo as gôndolas com uma velocidade muito maior, coletando informação de produtos nas gôndolas e otimizando o planograma e a alocação de produtos e vendo onde existe produtos faltando. Isso, os varejistas tradicionais teriam uma dificuldade enorme em fazer, em criar uma empresa de robô. Ou então, mais disruptivo ainda, que é o que a Starship Technologies faz, que é criar robôs que entregam produtos para as pessoas. Isso os varejistas tradicionais teriam muita dificuldade. E é com isso, mais ou menos, a forma como a gente vê acontecendo no mundo. Aquelas inovações graduais, incrementais, empresas tradicionais são competentes para fazer. Novidades muito grandes, disrupções muito grandes, é muito difícil que empresas grandes façam. É contra o DNA da empresa, é pensar muito diferente. E é aí que uma nova empresa surge. Isso serve para tecnologia, mas isso serve para qualquer outro setor. Uma organização social,
um artesão, uma empresa de tecido, pode pensar como funciona e como poderia funcionar completamente diferente. Essa é a diferença que a gente tipicamente vê. O que está acontecendo é que 86% das empresas percebem que inovação é crucial para o futuro. E 64% dessas empresas entendem que interagir com as startups é importante. Porque as startups têm coisas e fazem coisas muito diferentes que empresas grandes não conseguem fazer. Eu coloquei aqui algumas citações de CEOs das empresas talvez mais bem-sucedidas no mundo, que reconhecem isso e colocam publicamente que eles estão sempre procurando ou adquirir ou fazer parcerias com empresas pequenas, com startups, que têm novas ideias e que podem mudar o negócio tradicional deles. O que isso está se refletindo no mundo é um aumento substancial do que a gente chama de Corporate Venture Capital, que são fundos criados por empresas tradicionais para investir em tecnologias novas, em empresas novas, que podem ter impacto no seu negócio principal. De fato, quando a gente olha esse quadro, existe uma correlação grande entre a criação de valor acima da média da indústria e empresas que têm uma orientação externa maior. Ou seja, se você trabalha numa grande empresa e você tem uma orientação externa, uma interação maior com outras empresas menores que estão tentando disrupt o seu negócio, a chance de você ter um retorno maior aumenta. Bom, tudo isso que eu falei está acontecendo também porque está existindo uma mudança de mindset. Como funcionava o mundo, talvez, há 20 anos atrás e como funciona hoje? A cabeça do empreendedor num startup era o seguinte: eu tenho uma ideia, mas eu preciso de funding. Me dê dinheiro e me deixe em paz. Hoje, um empreendedor pensa diferente. Ele fala, olha, eu preciso de dinheiro, mas as grandes empresas têm ativos que eu não tenho, que é escala, que é alcance, mercado, canais de distribuição, coisas que eu não tenho e que seria muito difícil para desenvolver. Então, as startups hoje veem um valor de interagir com grandes empresas desde o começo. E as grandes corporações pensavam, olha, deixa esses caras quebrarem a cabeça, alguns deles vão sobreviver e a gente vê o que acontece. As empresas hoje falam, eu não posso me dar o luxo de esperar ver o que vai dar certo, porque aí não vai dar tempo. Eu preciso interagir com essas empresas no começo. Então, existe uma oportunidade muito maior no mundo de vocês que estão em empresas grandes interagirem com as startups. Empresas e startups, empreendedores, procurarem grandes empresas e tentarem fazer parcerias. É uma complementariedade, não é uma competição necessariamente. Bom, essa introdução era para mostrar um pouco de a inovação, a importância da inovação e o mundo que a gente está vivendo. Mas muita gente pergunta, ok, o que é importante para inovar? Eu adoraria inovar, eu adoraria ter uma ideia, eu adoraria fazer coisas diferentes. Mas o que é preciso? Claramente, sorte, não tenha dúvida, é importante. Mas a gente tentou identificar e fazer um estudo para ver, tanto as empresas grandes quanto os startups que tiveram sucesso, quais são os aprendizados comuns. Nós entrevistamos milhares de pessoas, olhamos inúmeros casos de sucesso, centenas de empresas, e desenvolvemos um paper, um estudo chamado Os 8 Aspectos Iniciais da Inovação. Esse estudo pode ser feito download na página da McKinsey. Está disponível para vocês. Está em inglês, mas depois Google Translator sempre ajuda quem talvez tenha um pouco mais de dificuldade. O que eu vou passar aqui é rapidamente quais são esses 8 itens essenciais. Número 1. Comece com um sonho. Aspire. Tenha uma ideia. E tenha um sonho que captive as pessoas. O que esse quadro mostra são
dois astros, o da esquerda a Lua, o da direita Marte. Quando Kennedy falou em 1962, nós vamos colocar um homem na Lua e voltar, era extremamente aspiracional, mas era factível. Ele não falou, nós vamos para Marte e voltar. Isso era impossível. Nem ele e nem ninguém acreditava que seria possível nos próximos 50 anos. A Lua era extremamente desafiador, mas era potencialmente possível. Lembre que o Apollo, a espaçonave que foi para a Lua, tinha uma capacidade de processamento menor do que uma máquina de lavar tem hoje. Essa era a tecnologia da época. Hoje, Elon Musk fala, nós vamos colonizar Marte. Mas ele não fala, nós vamos levar pessoas para Marte e trazer de volta. Porque é possível, eventualmente, levar pessoas para Marte. Trazer de volta, com o nosso conhecimento hoje, talvez pelos próximos 50 anos, talvez vai ser muito mais difícil. Isso vale em escala grande, mas vale também numa pequena empresa. Se você chega para trabalhar e fala, o que a nossa empresa faz? Vende saco de plástico. Isso não mobiliza muita gente. Se você fala, nós ajudamos a limpar o mundo, ou nós ajudamos a erradicar a fome, ou nós ajudamos uma sociedade ou uma comunidade a mudar o seu padrão de vida, isso é um chamado, isso tem significado, isso ajuda as pessoas a levantar da cama e trabalhar. Então, ponto número 1, aspire, tenha um sonho e tenha um sentido no que você está fazendo. Segundo, escolha. Faça escolhas. A maior parte das empresas e dos empreendedores tem inúmeras ideias. Tem ideias de fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ter um portfólio de ideias, de iniciativas, é uma boa ideia. Mas, o que acontece tipicamente é que nós pegamos afeto e carinho às ideias. Por quê? Porque alguma pessoa, o projeto de alguém que nós gostamos. E a maior parte das empresas e de empreendedores, eles não têm problemas em ter ideias. Eles erram em não matar ideias que devem ser mortas. Fazer escolhas é fundamental para focar recursos. Recursos são limitados. E fazer muita coisa ao mesmo tempo, tipicamente não dá sucesso. É importante ter um portfólio, mas um portfólio limitado. Descobrir. Ter insights sobre ideias e tentar entender aquelas que têm sucesso para fazer escolhas. Mas como eu vou saber aquelas que são melhores? Esse é um quadro que a gente usa, talvez muito simples, para te ajudar a fazer 3 perguntas básicas. Tipicamente, as ideias que têm sucesso, elas estão na interseção de 3 lentes. A primeira, existe demanda de um consumidor. É importante entender qual é o meu mercado, ele quer essa nova ideia e por quê. Isso não é suficiente. É importante ter uma tecnologia que seja capaz de entregar essa ideia. Não adianta eu ter uma ideia se eu não consigo entregar. E por último, eu tenho que ter viabilidade. Eu tenho que ter um modelo de negócios que consiga transformar a ideia na execução de uma forma econômica. Se você conseguir responder essas 3 perguntas para uma ideia e tiver convicção que a ideia tem potencial de responder sim para todas elas, boa ideia. Se você não tiver uma ou 2, deixe de lado até você conseguir responder. Tente uma próxima ideia. Evolua. Modelos de negócios são mudados constantemente. Há X anos atrás, na idade talvez da minha avó, ela comprava café no supermercado em sacos grandes e usava um coador de pano para fazer café, no qual o custo de uma xícara de café era alguns centavos. O que aconteceu com a indústria de café é um exemplo clássico de como isso evolui rapidamente. Primeiro foram as cafeteiras, depois uma cafeteira um pouco mais sofisticada e por último as cápsulas. A Nespresso e algumas outras parecidas, que passaram com que eles vendessem o café por centavos, ou talvez menos de €1 por quilo, para 67 € por quilo.
uma geração de valor imensa. Como você pode mudar o modelo de negócio para disrupt uma indústria. As quatro dicas até agora, aspire, escolha, decida e evolua, tem a ver com uma concepção de um novo negócio. As próximas 4 têm a ver com a execução, que muitas vezes é onde o problema acontece. Bom, empresas e empreendedores que têm sucesso, eles têm uma velocidade acima da média. Eles pensam em desenvolver um produto que eles chamam, nós fazemos cavalos e não camelos. Camelos não correm, o mundo muda rápido, eu preciso de um cavalo. Tipicamente, quando a gente está numa empresa e alguém tem uma ideia, uma pessoa que é um empreendedor nato, ele vai encontrar uma série de problemas. Por quê? Porque compliance vai falar que isso não pode ser feito. Finanças vai falar, não tem budget para experimentar. Marketing vai falar, mas como isso vai canibalizar o nosso produto atual? Produção vai falar, mas isso vai diminuir a minha produtividade. Tudo isso vai acontecer. E é por isso que algumas empresas estão mudando a forma de operar. E estão criando o que eles chamam de squad teams. Que são pessoas, uma pessoa de cada área da organização, para criar um grupo de trabalho cross-funcional que possa ter uma agilidade suficiente e evoluir as ideias. Escale. Escala é fundamental. Se você cria uma empresa, um startup, que é um aplicativo para telefone celular, o seu mercado é um nicho. Se você cria uma rede social, o seu mercado é o mundo. Você tem que entender qual é o alcance da sua escala, para que você possa acelerar e expandir de acordo com o potencial da ideia. Uma rede social focada morre. Um aplicativo de celular que quer abraçar o mundo também morre. É importante entender o potencial da minha ideia e como eu escalo no potencial que essa ideia tem. Estenda novamente o tema de parcerias. Se você é uma empresa grande e procura tecnologia, procure empresas que têm tecnologia. Se você é uma tecnologia procurando uma resposta, procure empresas que têm essa tecnologia. Empresas que fazem isso têm sucesso, quem não faz, tipicamente morre. E por último, mobilize. Vá além das estruturas. Nós pesquisamos e perguntamos para todos os grandes empreendedores quais são as características importantes que um empreendedor tem que ter. E surgiram 10 papéis fundamentais e diferentes de um empreendedor. O empreendedor tem que ser visionário, ele tem que vender a sua ideia, ele tem que ser maestro, ele tem que motivar a equipe, ele tem que aprender para mudar, e assim sucessivamente. Só que existe um detalhe, ninguém consegue fazer as 10 coisas ao mesmo tempo. E é por isso que empresas de sucesso, startups de sucesso, não é uma Kelly, é um conjunto de sócias. E tipicamente o que acontece? Quando você vai montar uma empresa, quem você busca para ser seu sócio? Uma pessoa que é exatamente igual a você. É muito mais confortável assim. Mas empresas que têm sucesso, quando elas nascem, têm empreendedores complementares. Um técnico com um vendedor, um visionário com um executor, um sonhador com uma pessoa que entrega. Tipicamente, são essas empresas que dão sucesso. Mas essas tipicamente são contraintuitivamente o que nós buscamos quando buscamos um sócio. Então, talvez uma dica para quem está pensando em empreender, pense no seu sócio. Ele é parecido a mim ou é diferente? Eu preciso de alguém que me complemente. Bom, talvez eu vou usar os últimos 4 minutos para falar um pouco sobre as novas caras da McKinsey. É muito fácil um consultor chegar e falar um monte de ideias, porque é aquela história, né? Quem sabe faz, quem não sabe dá conselho, né? E a McKinsey também, nós temos hoje 91 anos.
E nós não temos nenhum direito divino de existir. A gente só existe porque a gente também evoluiu ao longo do tempo. Eu vou passar rapidamente como nós evoluímos em função das mudanças que estão acontecendo no mundo. This is your captain speaking. We are now approaching our final destination. Flight Hoje, 70% do que existe na McKinsey não existia há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a McKinsey era uma firma de estratégia em mercados desenvolvidos. Hoje, nós ajudamos a fazer digital turnarounds, desenvolver softwares, mudar e fazer diferentes coisas. Exemplos. Pessoas. Há talvez 10, 15 anos atrás, quando eu entrei, nós fundamentalmente contratávamos engenheiros, homens, da Poli e do ITA. Hoje, nós temos pessoas de mais de 100 backgrounds diferentes. Por quê? Obviamente, você precisa de criatividade e você precisa talvez de um perfil muito diferente para novas coisas. Contratamos pessoas que tinham experiência em design. Hoje, talvez, eu acho que nós somos uma das 10 empresas do mundo que tem o maior número de designers trabalhando. Há 10 anos atrás não tínhamos nenhum. Contratamos algumas pessoas que eram empreendedores, para dar um choque de empreendedorismo. O Rafael teve que tirar carteira de trabalho quando ele entrou na McKinsey, porque ele tinha sido um empreendedor e ele nunca tinha trabalhado numa empresa. Tentamos mudar a forma como a gente trabalha. Em vez do escritório tradicional, montamos Experience Studios, onde a gente coloca essas pessoas com os nossos clientes para fazer inovações e pensar em inovações no modelo de negócio deles. Fizemos aquisições. Como a gente falou, aquisições são fundamentais. Essas são todas empresas que nós compramos nos últimos 3 anos. Talvez um exemplo que eu queria dar é a Quantum Black. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar nessa empresa. O que essa empresa faz é uma mistura de um modelo econométrico com machine learning através de uma base maciça de dados, de informação. Então ele pensa, o que impacta no desempenho de alguma coisa? Não sei. Vamos pegar todos os dados, desde a hora que as pessoas chegam no trabalho até o clima do dia. E vamos deixar o computador, esse modelo, entender quais são as coisas que têm impacto. A Quantum Black trabalha para Mercedes há 5 anos. E o que ela faz? Ela simplesmente pega a base de dados de todos os testes da Mercedes e coloca no modelo para ver quais são os testes mais promissores, para que a Mercedes consiga matar os testes menos promissores antes e usar as horas limitadas de teste de desenvolvimento de carro nos projetos mais promissores. E é por isso que a Mercedes tem um desenvolvimento do carro maior que as outras equipes não conseguem.
ter. Todo ano começa um carro e a Mercedes vai desenvolvendo e aumenta a diferença para as outras equipes. Isso é esse modelo da Machine Learning. Ou desenvolvendo soluções. O que os nossos clientes falavam é, nós chegávamos, a McKinsey entregava um PowerPoint ou uma planilha Excel, que depois de 6 meses quebrava. Não funcionava porque não tinha um analista com PhD em ciência nuclear para operar. A gente colocou isso em alguns sistemas, em algumas soluções que atualmente a gente entrega para o cliente. Porque os clientes não querem mais PowerPoint e não querem mais Excel, querem soluções. Um exemplo é o Gama, que é uma solução desenvolvida no Brasil que coleta dados a nível de ponto de venda, categoria a categoria, para identificar diferença de market share de um cliente numa loja para outra loja. Não é mais na média de São Paulo, a Nestlé, por exemplo, tem 20% de share de leite ninho. E sim, na loja X tem 5%, na loja Y tem 35%. É nesse nível de granularidade que é possível chegar atualmente com uma solução desse tipo. Bom, isso eram exemplos de como nós também estamos nos reinventando. Porque a única coisa que a gente sabe é que o mundo está a uma velocidade de mudança grande que só vai aumentar. Isso não vai diminuir. E se nós queremos e vamos viver 100 anos, né, eu pelo menos estou começando o segundo tempo, fiz 50 ano passado, eu acho que ainda tem todo o segundo tempo pela frente, eu tenho que atualizar meu cérebro. E eu acho que todos nós temos que atualizar o cérebro e pensar em fazer não só as mesmas coisas diferentes, mas fazer coisas diferentes que não existiam até agora. Bom, era isso que eu queria falar. Eu acho que a gente ainda tem 10 minutos para perguntas, não é isso? Obrigado, gente. Como é que vai fazer? Tem microfones? Tem uma pergunta aqui. Ah, que é bom, porque essa luz está... A gente fica com calor aqui no palco, muito quente. Bom, primeiro, obrigada pela palestra, super interessante. Você falou sobre as mudanças que se espera, e eu também estou convicta que elas virão, como, por exemplo, o carro que dirige sozinho, entre outras. Quais são os dilemas que vocês vislumbram que fatalmente teremos em função dessas novas soluções e novos modos de vida? E eu me refiro, por exemplo, a riscos, perigos. Quais são os dilemas que estão associados a essas potenciais novidades? Essa é uma ótima pergunta e existem inúmeros dilemas. Existem desde dilemas éticos, como, por exemplo, desenvolvimento genético, pesquisas com célula-tronco e coisas similares, até dilemas éticos ligados à fábrica do automóvel, que dirige sozinho, que tem que tomar uma decisão sobre se tiver uma situação que vê que o carro não vai conseguir frear e vai atropelar uma mulher com uma criancinha, vira o carro e bate no muro, mesmo que os passageiros do carro morram ou não. Esses são dilemas que vêm. O que a gente acredita, eu pessoalmente acredito, é que a gente já foi, nós como humanidade já tivemos inúmeros dilemas que tivemos que enfrentar e passar. Esses novos vão desafiar nós a sermos mais humanos. Eu acho que talvez a coisa mais importante hoje em dia é o diálogo e o pluralismo, que é talvez uma das coisas que a gente vê menos hoje. Uma das coisas que talvez mais me choca é, o Obama esteve aqui no Brasil algum tempo atrás e ele mesmo disse, se eu só ouvisse a Fox News, eu mesmo não votava em mim. Né? Por quê? Porque você tem hoje
canais de comunicação que veem um mundo com filtros completamente diferentes. E eu acho que talvez um dos grandes papéis de nós como elite é criar as conexões entre essas pessoas que pensam muito diferente. Porque o que vai acontecer é que vamos ter dilemas cada vez maiores e que a gente vai ter que ter um diálogo para solucionar. Não existe ninguém e nada que vai nos falar tem que ir para a direita ou para a esquerda. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Neile, nós somos de Fortaleza e a gente está tendo a ousadia de inovar no Nordeste. E nós temos uma startup, que é a Mood, e o nosso principal objetivo é vender moda no atacado e formar mulheres de baixa renda. Eu gostaria de saber como está a abertura das pessoas da classe C e D para estudar, para aprender inovação. E se a Mackenzie poderia ajudar a gente de alguma maneira. Obrigada. De nada. Bom, primeiro, parabéns pela ousadia. Como eu falei, o crescimento só vem da inovação, do aumento de produtividade que vem da inovação. Eu não tenho dúvida que talvez a classe C e D é super aberta para a inovação, mas também tem uma questão de affordability. A classe C e D é onde tem o orçamento mais apertado, onde atualmente a gente começa a ver uma retomada do consumo, porque com a queda da inflação de alimentos começa a sobrar alguns reais no final do mês, que pode ser a prestação do tanquinho, como saiu no jornal esse fim de semana. Né? Então, talvez o que eu diria para você é, tente entender como a solução que você oferece é mais eficiente e tem um maior valor pelo custo do que a opção atual que ela tem. Porque a mulher ou o homem da classe C, ele vai pensar, se eu vou gastar esse dinheiro, eu vou deixar de gastar alguma coisa. O que vai ser e por que eu devo fazer essa troca? Se você conseguir fazer isso e oferecer uma solução mais eficiente, mais barata, ou que tem maior valor pelo mesmo custo econômico, essa pessoa sim vai trocar. Ela vai trocar porque ela tem até necessidade de troca. Ela vai estar mais antenada. Muitas pessoas da classe A ou A gargalhada que estão aqui na plateia, elas nem sabem de algumas coisas que podem melhorar a vida dela, porque elas não têm tempo para estudar tudo. As pessoas da classe C são muito conectadas. E quando uma pessoa descobre uma coisa boa, essa comunidade fica sabendo muito rapidamente. Então, eu pensaria sempre assim, como eu vou ser mais eficiente, como eu vou oferecer mais valor pelo mesmo custo, ou como eu vou oferecer o mesmo valor por um custo menor. Se você conseguir fazer isso, você vai ter maior probabilidade de sucesso. Bom dia. Bom dia. Muito boa a sua palestra. Primeiro que você confirmou uma percepção minha, se numa empresa tem duas pessoas que pensam igual, mande o mais caro embora. Eu acho que isso é muito legal. A segunda coisa que me deixou muito preocupado é quando perguntaram de ética, a gente esqueceu dos aspectos jurídicos e legais. Grande parte dos nossos negócios, dos novos negócios, corre muito à frente da realidade jurídica, tributária, fiscal de um país. Dos 3 exemplos que você citou, o Airbnb e Uber estão atolados de processo e tem mais advogados que gente tocando. Como é que você enxerga essa disrupção do negócio e da lei? É um ótimo ponto. Eu acho que faz parte... Olha, toda vez que alguém faz alguma coisa diferente, existe uma legião de pessoas que falam, não pode, está errado, eu sou contra, é contra a lei, é contra a ordem e o progresso, entre aspas, né? Ou seja, a mente humana, o ser humano, ele não gosta de mudança, ele muda porque ele tem que mudar, né? Agora, eu acredito que eu prefiro, há um tempo atrás,
eu estava conversando com o ex-ministro Aires Brito, foi ministro do STF, e eu estava perguntando para ele se ele não achava que a imprensa estava exagerando. Porque a imprensa muitas vezes solta notícias que acabam com a reputação das pessoas e algumas vezes não está tão certo o que eles colocam. E ele falou, olha, existem 2 tipos de imprensa no mundo. A imprensa justa e a imprensa livre. É impossível ter as duas. E fazendo a escolha, eu prefiro a imprensa livre do que a imprensa justa. Isso me faz, quando você faz a pergunta, me fez lembrar esse ponto, porque você pode ter 2 tipos de coisas. As inovações que você vai esperar, romper todas as barreiras legais, fazer todas as coisas possíveis e depois lançar, ou vai ter uma inovação que vai ter alguns aspectos jurídicos e que vai ser discutido enquanto o mundo está mudando. Eu prefiro o segundo caminho que o primeiro. Porque eu acho que esse é um caminho de mais velocidade. E eu acho que é um caminho que, como a sociedade, a gente está melhor. Obviamente, é um caminho também que tem alguns impactos importantes. Mas talvez o que é interessante, nós como sociedade, a gente não preocupa com as leis que existem. A gente só preocupa quando a gente descobre que alguma coisa que alguém faz vai contra a gente e a lei não nos protege. E é aí que a gente mobiliza. Então eu acho que nós como sociedade, se temos esse custo, é porque nós não nos mobilizamos no começo para ter as leis corretas. Mais uma. Muito obrigado. Na apresentação das 8 questões, ou os 8 atributos essenciais da inovação, eu não vi lá necessidade. Significa dizer que, na experiência de vocês, a inovação ela não necessariamente parte, ou não, na maioria dos casos, parte de uma necessidade, mas sim... Porque na minha cabeça, a inovação, ela muitas vezes vem de uma necessidade. Você vê algo que pode ser melhorado. Então, me chamou a atenção não estar lá como um dos 8 atributos essenciais. Tá claro. Talvez o que a pesquisa mostra é as empresas que inovaram e que tiveram sucesso, esses talvez sejam os elementos que elas fizeram. Talvez a necessidade, eu acho que permeia todas as inovações que aconteceram. E eu diria que talvez necessidade é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Existem 2 formas de você enxergar uma coisa que não existe. A primeira forma é falar, olha, isso não existe porque não é possível. A segunda forma é pensar, isso não existe porque ainda não foi feito. Eu acredito que o mundo, 99,9% dos nossos problemas estão na categoria 2 e não na categoria 1. Então as necessidades acontecem o tempo inteiro. Eu precisaria de um lenço agora que pudesse voar até a minha mão, mas não sei, não é porque esse lenço não existe e que não é possível de ser feito. Em algum momento vai acontecer. Então, eu acho que necessidade é uma coisa que o tempo inteiro está presente na vida da gente o tempo inteiro. Se nós olharmos, se nós andarmos, se nós sairmos, se a gente parar e pensar como tudo acontece, eu tenho certeza que alguém conseguiria pensar de uma forma melhor, mais eficiente, mais agradável e mais barata para fazer a mesma coisa. Então, talvez a lente do inovador é aquela que consegue enxergar isso e consegue pensar em formas diferentes de fazer. Ele é uma pessoa que não é acomodada, que ela não é conformada com o mundo como ela é. Talvez essa é uma das grandes características também do inovador. Gente, eu queria agradecer, me foi falado que o tempo está acabado. Muito obrigado pela presença, eu desejo uma ótima feira para todo mundo, eu tenho certeza que vou aprender muito.